Bora! Resumo da 33ª rodada do Brasileirão 2022. Já estamos aí quase, na reta final. Faltam aí 5 rodadas para o campeonato se acabar. Tem time na zona de rebaixamento querendo sair. Tem time ali na beiradinha que não deveria mais estar. Então se liga que nesse vídeo eu vou passar para vocês o resumo bem direitinho para vocês entenderem quem pode cair na zona na próxima rodada. Palmeiras pode ser campeão na próxima rodada? Você vai ficar sabendo também, beleza? Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante e compartilha com os amigos também, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora lá, né? Vamos falar primeiramente dos confrontos aqui, né? O Red Bull Bragantino fazia tempo que vinha mal aí e ganhou uma. Ganhou uma aí de 4-2 para cima do Atlético Paranaense. Uma ótima vitória aí para o Red Bull Bragantino. O América Mineiro que começou bem depois da 30ª rodada aí, mas começou a tropeçar, né, meu amigo? Em casa perdeu aí para o Flamengo de 2-1. O Flamengo com time reserva, mas vamos combinar. O time reserva do Flamengo é muito bom também, né? O Santos em casa também tropeçou e perdendo aí para o Corinthians de 1-0 no finalzinho. Os dois times, ambos, tiveram jogador expulso, né? O Roberto do Corinthians, do Santos eu não me lembro quem foi, mas tiveram jogador expulso aí. E no finalzinho o Corinthians resolveu a parada ganhando de 1-0. O líder Palmeiras, que pode ser campeão nessa próxima rodada, na 34ª rodada, você vai ficar sabendo. Fica comigo até o final que vai valer a pena, beleza? Ganhou de 3-0 do Avaí e essa derrota custou aí a demissão de Lisca. Lisca não é mais técnico do Avaí. Fazia tempo, né? Que era para ele ter saído, né? Então, essa derrota aí, né? Depois de uma sequência de derrota aí, se eu não me engano, umas 7 derrotas seguidas aí o Lisca tinha, foi demitido do Avaí. Onde será que ele vai agora, hein? Vamos ver aí os próximos capítulos da novela do Lisca. O Fluminense em casa tropeçou também, empatando em 2-2 com o Botafogo. Começou na frente o Botafogo, mas cedeu o empate para o Fluminense, né? Fazer o que, né? É isso. Bora lá para os próximos confrontos. O Juventude em casa perdeu de 2-1 para o São Paulo. Todo mundo esperava que esse placar seria melhor para o São Paulo, mas o São Paulo só conseguiu fazer 2 e ainda levou um do Juventude, Lanterna Juventude, que na minha humilde opinião já está cravada aí a passagem para a Série B em 2023, né? De onde ele veio, ele vai voltar. O Atlético Goianiense piora a situação do Ceará, ganhando do Ceará de 1-0 aí. Se o Ceará não se cuidar, ele pode cair na zona de rebaixamento. Já já você vai entender. Daqui para frente o Ceará só pega pedreira. Lembrando que os 2 jogos que ele tem em casa é sem torcida, que no último jogo que teve contra o Cuiabá, a torcida fez confusão entre si, então perder aí, né? A torcida vai ser jogo do Ceará em casa, mas sem torcida principal, né? O bicho pegou. O Cuiabá jogando em casa perdeu de 2-1 para o Goiás. Também não é boa a situação do Cuiabá, né? O Coritiba conseguiu um empate em casa, era para ter ganhado, mas conseguiu um empate aí jogando com o Inter, né? E o último jogo da rodada entre Fortaleza e Atlético Mineiro também ficou aí no empate em 0-0. Beleza? Após essa rodada aí conturbada, né? Bora lá para a tabela de classificação para a gente saber como foi que ficou. Para você saber aí quem sobe, quem desce, quem pode entrar no G4, quem pode sair do G4 na 34ª rodada, beleza? Bora lá! Vamos começar diferente dessa vez, vamos começar aqui pela zona de rebaixamento, né? Na 20ª colocação a gente tem o Juventude com 21 pontos. Aí você me pergunta, o Juventude ainda sobe? Na minha humilde opinião, não. Faltam aí 5 rodadas para o campeonato se encerrar. Né, com 21 pontos é muito difícil, que o 17º, né, que é o Atlético Goianiense, tem 33. Então até ele chegar a essa pontuação aí é muito difícil dele conseguir sair, né? Aí eu vou te passar também os próximos confrontos do Juventude, ó. Ele tem, sabe quantos jogos aí em casa? Só um jogo em casa e os outros 4 todos são fora. Ele pega na próxima rodada o Atlético Mineiro, fora de casa, na casa do Atlético. Depois ele pega o Coritiba fora de casa, o Goiás fora de casa, o Flamengo em casa
E o último jogo ele pega o Ceará fora de casa. Muito difícil do Juventude sair da zona de rebaixamento, né? Aí você tem aqui o Avaí na 19ª colocação com 28 pontos. Muito difícil também do Avaí sair da zona de rebaixamento. O próximo jogo ele pega o Cuiabá fora de casa na 14ª, na 34ª, na 35ª. Ele pega o Bragantino em casa, depois o Santos fora, aí o Ceará em casa e o último jogo dele é contra o Flamengo fora de casa. Ele tem condições de sair? Na minha humilde opinião, não, né? O Cuiabá na 18ª colocação. O Cuiabá, o próximo jogo dele é contra o Avaí em casa. Ele joga em casa o Cuiabá, né? Então ele pode ganhar esse jogo aí, o Cuiabá. Tá fácil para ele. Aí o próximo jogo, 36ª, ele pega o 34ª, 35ª, aliás. Ele pega o Botafogo fora, depois ele pega o Palmeiras em casa, aí depois o Atlético Mineiro fora e o último jogo dele é contra o Coritiba em casa aí, o Cuiabá, né? Também muito difícil do Cuiabá sair. Na minha humilde opinião, o único jogo que ele ganha aí é contra o Avaí. Os outros 4 aí é muito difícil. Nessa rodada agora ele pega o Avaí em casa, o Cuiabá, beleza? Aí na 17ª colocação a gente tem aqui o Atlético Goianiense com 33 pontos, né? Para ele conseguir sair da zona aí, ele tem que ganhar do São Paulo, né? Ganhar do São Paulo aí na próxima rodada, na 34ª rodada, e torcer para o Ceará tropeçar contra o Inter. Aí os últimos adversários aqui do Atlético Goianiense, ele pega o São Paulo na próxima, depois ele pega o Santos em casa, primeiro esse próximo jogo ele joga fora, aí depois ele pega o Fortaleza fora, o Atlético em casa e o último dele é contra o América Mineiro fora de casa. Então também não é fácil para o Atlético Goianiense, né? Na minha humilde opinião, um jogo que ele pode ganhar aí em casa contra o Santos, né? E contra o Atlético Paranaense também é um jogo bem competitivo e contra o América Mineiro. O mais provável para ele ganhar aí, na situação que ele se encontra, bem disputando, né? Tá conseguindo subir aí, pode até sair da zona nessa próxima rodada, mas é muito difícil também, não é tão fácil não, beleza? Aí o Ceará, que pode cair na boca do Lobo Mau na próxima rodada com 34 pontos, né? 34 pontos do Ceará. Ele pega o Inter na próxima rodada, aí na 35ª rodada ele pega o Fluminense, só tem pedreiro o Ceará. Muito difícil dele se livrar da zona de rebaixamento. Pega o Fluminense na 35ª, na 36ª pega o Corinthians. Aí os 2 jogos finais aqui o Ceará pode ganhar fácil. Que aí ele pega o Avaí fora de casa e o Juventude em casa. 37ª o Avaí, 38ª o Juventude. Pode ganhar. Mas para ele não cair, ele tem que pelo menos empatar esse jogo, né? Que ele joga fora contra o Fluminense, ele joga em casa, precisa ganhar. Então não pode perder esse jogo contra o Inter, o Ceará. O Coritiba na 15ª com 35 pontos, né? Pode ir a 37 ou 38. Ganhando, ele fica onde ele está, não sobe nem desce, né? A única coisa que pode acontecer com ele aí é ele descer um pouquinho, se o Ceará ganhar. Ceará ganhando, ele desce. Ceará empatar, continua onde está, porque vitória ele tem 10, o Ceará tem 6, então continua onde está. O Ceará precisa ganhar para ele perdendo, ele desce. O Coritiba. Os próximos adversários do Coritiba, nessa reta final, Fortaleza fora, Juventude fora, Flamengo, ele joga em casa, Corinthians em casa e na última rodada ele pega o Cuiabá fora de casa aí, o Coritiba, né? O Goiás na 14ª com 41 pontos, ganhando, pode pegar a colocação do Santos, né? Que tem 10 vitórias e o rapazinho aqui, o Botafogo tem 12, e o Santos também tem 11, nem pega, aí pega porque aí tem ponto a menos, tem 4 pontos. Tem 1 ponto a menos. Lembrando que tem que perder os 2 de cima para o de baixo subir, né? Aí o Goiás com 41, ganhando pode ir a 44. Vamos ver aqui os próximos adversários do Goiás, né?
O Goiás nessa próxima rodada ele pega o América Mineiro em casa, depois ele joga contra o Corinthians em casa também, aí contra o Atlético Paranaense fora, contra o Juventude em casa, pode ganhar, contra o Fluminense fora de casa e contra o São Paulo em casa. Então, na minha humilde opinião, o Goiás ele pode ganhar o jogo contra o América, esse jogo de agora vai ser bem disputado, pode até ser que saia um empate, né? Contra o Corinthians também não tem favorito, Atlético Paranaense também não tem favorito, e Juventude também ele pode ganhar. Aí contra o Fluminense e o São Paulo o bicho vai pegar. É um jogo, ele joga fora contra o Fluminense. E o último jogo da rodada, para se encerrar aí, ele joga contra o São Paulo em casa. Pode ganhar, mas o São Paulo também, em termos de elenco, aí é bem competitivo, pode ser que dê empate. O mais provável para ele ganhar aí é contra o Juventude e o América Mineiro, mas também não é tão fácil não, beleza? Pode subir aí nessa próxima rodada com 44 pontos, pode encostar aqui no Botafogo. O Red Bull Bragantino na 13ª com 41 também, pode subir aí um degrau só, né, que ele também tem 10 vitórias, se o Santos perder ele consegue subir, né? Os próximos adversários do Bragantino, ele pega o Botafogo nessa próxima rodada fora de casa, depois ele joga contra o Avaí também fora, pode ganhar. Aí na 35ª ou 36ª ele pega o Atlético Mineiro ou o América Mineiro em casa, o Fortaleza na 37ª fora e o último jogo dele é contra o Fluminense em casa. Todo mundo lutando aí, ó, para entrar na Libertadores, ficar na Sul-América, né? Acesso, esse pessoal aqui acho que vamos botar aqui, da 10ª para baixo, para conseguir o acesso para Libertadores, não, mas para entrar no G4 é mais difícil, né? Porque a briga tá grande ali no G4, beleza? O Santos na 12ª com 43, ganhando vá 47, pode encostar aqui no São Paulo. Se o América tropeçar, o Fortaleza e o Botafogo também, né? Sempre para um subir, alguns têm que cair. É assim, é justo. Não tem como subir se o de cima não cai, né? O Santos tem 43, pode ir a 47. Os próximos adversários do Santos, nesse próximo agora, ele pega nada mais, nada menos que o Flamengo fora de casa. O Santos pega aí o Flamengo, né? Eu acredito que o Flamengo vai jogar com os reservas, porque tem Libertadores no sábado. O Flamengo disputar aí contra o Atlético Paranaense. Então, mas os reservas do Flamengo é muito bom, né? Vamos combinar, beleza? Então tudo pode acontecer. Aí o Santos pega o Flamengo fora na 34ª, na 35ª ele pega o Goiás também fora, pode ganhar do Goiás. Aí depois ele joga contra o Avaí em casa, contra o Botafogo fora. O último jogo dele é contra o Fortaleza em casa, na 38ª rodada aí o Santos, né? O Botafogo na 11ª com 44. Pode ir a 47. O Santos vai a 46 se ganhar, beleza? Pode ir a 47. Né? Se ele ganhar, o Botafogo, os próximos adversários do Botafogo, ele pega nessa próxima rodada, que se inicia hoje, terça-feira, o Red Bull Bragantino, em casa, joga em casa o Botafogo, depois ele pega o Cuiabá em casa também. Tá fácil aqui pro Botafogo, Cuiabá em casa, Bragantino. Aí depois ele pega o Atlético Mineiro fora, o Santos em casa e o último jogo dele é contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, jogos que o Botafogo pode ganhar aí na próxima rodada. Sabemos que o Botafogo é bem melhor fora do que dentro, né? Então esses dois jogos aqui, eu acho que contra o Cuiabá, ele jogando em casa, pode ser que ele resolva. Contra o Bragantino já fica mais difícil. Aí joga fora contra o Atlético Mineiro, pode resolver a parada também, jogando fora ele é bom. E contra o Santos vai ser bem competitivo e contra o Atlético Paranaense fora vai ser muito bom também. O último jogo aí do Botafogo, né? A 38ª rodada. O Fortaleza na 10ª colocação com 45, porque empatou o último jogo. Com o Atlético Mineiro, né? Os próximos adversários aí do Fortaleza até o final do campeonato, ele pega na próxima rodada o Coritiba em casa, né? Depois pega o Palmeiras, pega a Pedreira. Aí depois ele pega o Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino na 37ª em casa e
Na 38ª ele joga o último jogo dele fora de casa contra o Santos. Então o Fortaleza ainda tem aí 3 jogos em casa. O único jogo que ele tem fora aí é contra o Palmeiras e contra o Santos. Na 35ª e na 38ª rodada ele joga fora de casa. Os outros 3 jogos aí ele joga em casa. Um contra o Coritiba, o outro Atlético Goianiense e o outro contra o Bragantino. Beleza? O América Mineiro na 9ª colocação com 45 pontos, né? Pode ir a 48, ganhando o próximo jogo, pode encostar aqui, 45, vai a 48, encosta aqui, não, ele pode até passar o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro tropeçar também. Os próximos adversários aí do América, ele pega na próxima rodada o Goiás fora de casa, depois ele pega o Inter em casa, o Bragantino fora, o Palmeiras fora e o último jogo dele é contra o Atlético Goianiense em casa, na 38ª rodada, beleza? Aí o América Mineiro. O São Paulo na 8ª colocação tem 47, pode ir a 50 pontos, subir um degrauzinho aí, porque o Atlético Paranaense tem 51. Então o São Paulo daqui ele pode passar para cá se o rapazinho aqui tropeçar ou empatar, né? Ele pode subir um degrau aí, o São Paulo. Aí o próximo adversário do São Paulo, o próximo da reta final aí, ele pega o próximo adversário dele, é o Atlético Goianiense, ele joga em casa, o São Paulo pode ganhar, precisa ganhar, né? Então, uma vitória aqui do São Paulo seria muito bom. Depois ele joga contra o Atlético Mineiro em casa, 2 jogos em casa, tem 3 jogos em casa ainda nessa reta final do Brasileirão. O São Paulo tem 3 jogos em casa. O próximo contra o Atlético Goianiense, o outro contra o Atlético Mineiro e o outro jogo que ele tem em casa, o último é contra o Internacional. E tem 2 jogos fora, que é contra o Fluminense e contra o Goiás na última rodada do Brasileirão. Beleza? O Atlético Mineiro, que empatou o último jogo, foi a 48, na 7ª colocação. Faz tempo que ele se encontra aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aqui eu fico, não importa o que aconteceu, eu quero ficar aqui, assim disse o Atlético Mineiro. Vamos ver aqui os próximos confrontos do Atlético Mineiro. Reta final do Brasileirão, deixa o teu comentário, quem vai ser campeão, quem pode levantar essa taça aí. Lembrando que o Palmeiras pode ser campeão nessa rodada. Vou te falar, beleza? Como que ele pode ser campeão aí, o Palmeiras, né? Deixa o teu comentário, deixa o teu like, comenta e compartilha também e ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Bora lá. O Atlético Mineiro tem 48 pontos, ganhando ele pode ir a 51. Ele fica onde está, com certeza, ele não sai da onde ele está, porque o Atlético Paranaense também tem 51, mas só que tem 14 vitórias. O Atlético Mineiro ganhando, ele vai a 13 vitórias, então continua onde está. Empata em pontos se o Atlético Paranaense tropeçar, mas continua onde está o Atlético Mineiro. Os próximos adversários do Atlético Mineiro, o próximo jogo ele ganha com certeza, 100% aí de vitória dele, joga contra o Juventude em casa, depois ele joga contra o São Paulo fora, o terceiro jogo da reta final aí ele joga contra o Botafogo em casa, contra o Cuiabá em casa e contra o Corinthians fora. Então, jogos que ele pode ganhar aqui, contra o Juventude ele pode ganhar, com o Botafogo também, contra o Cuiabá também, em termos de elenco é bem melhor, pode ganhar. Aí contra o São Paulo fora é mais difícil e contra o Corinthians fora também fica mais difícil aí para o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro não tem um bom resultado nesse exato momento, faz tempo que ele se encontra aí na 7ª colocação do campeonato, né? Faz tempo mesmo. Então, todo vídeo que eu gravo aqui eu falo dele e faz tempo que ele se encontra aí. A diferença aí dele se encontrar aí é que toda vez que ele tropeça, né? O de baixo também tropeça, que é o América Mineiro. Só que o América Mineiro tropeçou no último jogo, o São Paulo ganhou, então se ele tropeçar agora, ele pode descer aí um degrau, né? O São Paulo ganhando aí, beleza? Bora lá. Aí chegamos aqui no G6, vamos falar do Atlético Paranaense, depois entramos no G5 aí, vamos falar também. Bora lá. Tem 51 pontos, né? Ganhando, vai a 54, mas continua onde está. Por quê? Porque o Fluminense tem 55, então ninguém entra no G5 nessa próxima rodada. Os próximos confrontos aí do Atlético Paranaense, ele vai jogar contra o Palmeiras, próximo jogo em casa. É difícil ganhar do Palmeiras, não é fácil, todo mundo sabe, é o líder nesse exato momento. Depois ele joga contra o Goiás em casa também, aí pega o Inter fora,
O Atlético Goianiense fora, o último jogo dele é em casa contra o Botafogo. Aí os jogos que o Atlético Paranaense pode ganhar aí. Na minha humilde opinião, contra o Goiás em casa, contra o Atlético Goianiense fora e contra o Botafogo fora. Contra o Internacional e Palmeiras fica mais difícil aí, né? Mas tudo pode acontecer, é jogo, beleza? O Fluminense na quinta colocação com 55 pontos, ganhando vai a 58, pode subir um pouquinho aí, um degrau só, não consegue ficar aqui na terceira, porque o Flamengo também tem 58, mas tem 17 vitórias, ele também vai a 17, né? Se o Flamengo tropeçar, aí vamos contar saldo de gol, empate, vitória, derrota, eu acredito que o Flamengo ainda fica ali, ele não passa do Flamengo, sabe por quê? Vamos ver aqui, empate, 7, 10, 9, aí, ó, tá vendo aí, ó? Saldo de gol, ó, gol sofrido, né? Marcou 53, sofreu 30, marcou 40, sofreu 40, então, opa, aqui. Marcou 53, sofreu 40 em 13, aqui tem 23. Então o Flamengo continua onde está, não tem como o Fluminense subir aí para a colocação do Flamengo, né? Lembrando também que ainda tem o Corinthians na frente dele. Se o Corinthians tropeçar e o Flamengo também, o Corinthians tropeçando, ele sobe para cá. Pronto, aqui ele não fica não, ele fica na quarta colocação. E o Fluminense com 55 pontos, ele vai a 58. Vamos ver aqui os próximos adversários do Fluminense. Ele pega o próximo jogo, ele joga contra o Corinthians fora de casa. Depois ele pega o Ceará fora. Aí na 36ª ele pega o São Paulo em casa, o Goiás em casa e o último jogo dele é contra o Bragantino aí fora de casa. Jogos que o Flu pode ganhar: contra o Ceará, pode ganhar, e contra o Bragantino. Corinthians e São Paulo e Goiás é mais difícil aí pro Flusão ganhar, né? Mas tudo pode acontecer, é jogo, né? Então bora lá. O Corinthians na quarta colocação aqui no G4 com 57 pontos, ganhando vai a 60. Pode encostar no vice-líder. Se o Flamengo tropeçar também, se empatar, continua onde está. Porque em termos de gols o Flamengo tá melhor, né? Se o Corinthians empatar e o Flamengo perder, continua onde está. Muda aqui se o Inter ganhar. Se o Inter não, se o Flu. Né? Vamos ver aqui os próximos adversários do Corinthians. O Corinthians, ele pega... O próximo jogo dele joga em casa contra o Fluminense, depois contra o Goiás fora, aí pega o Flamengo também fora, o Ceará em casa, o Coritiba fora e o América e o Atlético Mineiro em casa. Então, jogos que o Corinthians pode ganhar contra o Goiás, contra o Ceará e Coritiba. Atlético Mineiro fora de casa e Fluminense e Flamengo é mais difícil. Flamengo fora, Atlético Mineiro em casa e Fluminense em casa. Mas fica mais difícil aí pro Corinthians, né? Os outros times também são bons. Só tem dois que ele pode ganhar aí. Contra o Goiás e contra o Ceará. Ou contra o Ceará e contra o Coritiba. Né? O Flamengo na terceira colocação com 58, ganhando pode ir a 61 também. Se o Inter tropeçar, ele pode passar do Inter aí. Né? Bora lá, vamos ver os próximos confrontos aqui do Flamengo. O Flamengo na próxima rodada ele pega o Santos em casa, depois ele pega o Corinthians fora, aí o Coritiba fora, o Juventude, mamão com açúcar fora e o Avaí. Tá muito fácil para o Flamengo. Né? Ele pega o Santos em casa, pode ganhar do Santos. Depois ele pega o Corinthians, também pode ganhar. Todos os jogos aqui do Flamengo, pra você ver, mano, o Flamengo ele é muito sorteado. Cara, ele é muito sortudo em tudo. No Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores, todo canto o Flamengo ele é beneficiado. Eu queria saber quem é que faz esse sorteio, viu? Porque, cara, eu vou dizer uma coisa. Olha os times que o Flamengo vai enfrentar aí na reta final. Santos, Corinthians, Coritiba, Juventude e Avaí. Por que que não tem aqui um Inter da vida? Por que que não tem aqui um Palmeiras? Né? Por que é? Por que que não tem um Atlético Mineiro, um São Paulo? Não. Mamão com açúcar. Ó, o próximo jogo dele joga contra o Santos em casa. Com certeza a vitória. Depois contra o Corinthians em casa também. Aí joga fora contra o Coritiba, contra o Avaí. E o último jogo dele é contra o Coritiba, contra o Juventude. E o último jogo dele é contra o Avaí em casa.
O Flamengo, ele pode ganhar os próximos 5 jogos aí, mano. Ele tem time para ganhar os próximos 5 jogos aí. O Flamengo. Eu não sei por que o Flamengo é tão beneficiado em todos os campeonatos aqui. Eu queria saber por que o Flamengo é tão beneficiado. Deixa nos comentários aí qual a tua opinião em relação a esses últimos 5 jogos do Flamengo aí. Mamão com açúcar, mano. Mais açúcar do que mamão. Porque Santos, Corinthians, Coritiba e os outros dois últimos aqui, pelo amor de Deus, Juventude e Avaí. Flamengo, se o Fortaleza, se o Palmeiras tropeçar em 3 jogos, o Flamengo ainda é campeão. Mano. Com esses 5 jogos que ele tem aqui, ele ganha esses 5 jogos aqui, ele é mais 15 pontos para ele. Ele tem 53, ou 58, né? 58, com mais 15 ele vai, ó, 60, 73 pontos. Ele consegue aí. Né? Vai 60, 73 pontos. Não vai mais ser campeão não. Tem como não. O Palmeiras vai ser campeão nessa próxima rodada. Consegue mais não. Consegue a vice-liderança. Vai ser campeão, não consegue não. Mas está muito beneficiado aí o Flamengo, né? Meu amigo, eu não sei porquê, mas o Flamengo, todos os campeonatos ele é beneficiado. Ou é pelo juiz, ou é pelo VAR. E aqui não tem cublismo não, beleza? O que é certo é certo. O que é justo é justo. E todo mundo sabe que o Flamengo é beneficiado. Que seja pelo juiz, pelo VAR, né? E toda vez que acontece, vamos lá para a confederação, vamos lá para a CBF, não acontece nada. Fica do mesmo jeito que tá. Até quando o Flamengo ia cair, mexeram lá os pauzinhos e o Flamengo não caiu, né? O Flamengo nunca caiu, por quê? O povo rouba, mano, pelo amor de Deus. O povo não joga, não tem um jogo limpo não, o povo rouba, por isso que não cai. Todo mundo cai, quem joga limpo, o Flamengo não cai, porque quando ia cair roubou, por isso que não caiu, né? O Inter na segunda colocação com 61, o vice-líder mais perto de pegar o Palmeiras aqui, tem 10 pontos, né? A menos aí, mais provável. Vamos ver quem o Inter pega nessa última rodada aí, na reta final. Quem o Inter pega? O Inter joga em casa, o próximo jogo contra o Ceará, o bicho vai pegar com certeza aí 100% vitória do Inter. Depois ele pega o América fora de casa, depois ele joga contra o Atlético Paranaense em casa, contra o São Paulo fora e o último jogo dele é contra o Palmeiras em casa. Ganhando aí vai, fica onde tá, né? Ganhando ele pode ir a 64 pontos, mas se tropeçar, o Flamengo pega a colocação e com certeza o Flamengo vai ganhar, viu? 100% aí vitória do Flamengo, né? Contra o Santos, mas vai jogar com os reservas, porque tem Libertadores, mas tudo pode acontecer. Chegamos aqui no líder, eu vou te falar como que o Palmeiras pode ser campeão nessa 34ª rodada. Se liga! Vamos falar logo aqui, ele tem 74, 71, ganhando vai a 74, né? Vamos ver aqui. O próximo jogo dele é contra o Atlético Paranaense, ele precisa ganhar esse jogo. Aí depois joga contra o Fortaleza em casa, depois ele pega o Cuiabá fora, depois o América Mineiro, o América Mineiro em casa e o último jogo dele é contra o Inter fora. Aí para ele ser campeão, ele precisa ganhar o próximo jogo, né, ganhar o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Depois ele tem que torcer para o Inter tropeçar contra o Ceará e o Corinthians também tropeçar aí contra... O Corinthians joga contra quem, mano? O Corinthians joga contra o Fluminense. Mais fácil aí, né? Um jogo para ele ganhar é fácil. O Corinthians perder também não é difícil. O que é difícil é o Inter perder para o Ceará. Mas se o Inter perder, o Corinthians também, e o Palmeiras ganhar do Atlético Paranaense, ele é campeão nessa rodada, na 34ª rodada. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa o teu like, que é muito importante. Compartilha com os amigos também. Valeu, fica na paz, tenha uma ótima terça-feira e até o próximo vídeo. Tchau!